Então, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa web aula. Eu me chamo Ângelo, sou tutor facilitador aqui do Núcleo de Educação à Distância. Então, só compartilhar aqui com vocês a respeito das turmas, né, que estão em andamento. Então, essa unidade, essa web aula, né, de forma específica, é da turma. Vou só pegar aqui o nome das turmas. São essas turmas aqui. São várias turmas que estão alinhadas, né? Então, hoje a gente tá com novos tutores aqui. Então, tem a turma 26, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 45, 47 e 48, né? Todas essas turmas aí estão alinhadas. Então, a unidade curricular é Projetos Elétricos Industriais, certo? Período de realização do dia 3/11 até o dia 5/12, certo? Por enquanto, quem estava acompanhando vocês aí, vocês estavam tendo web aula com o professor Teófilo e o professor Lucas estava acompanhando, só que hoje chegou novos tutores aqui, né? E quem vai estar acompanhando vocês a partir de hoje vai ser o tutor Pablo. E aí ele vai se apresentar aqui posteriormente, né? Então, só para contextualizar, hoje aqui, ó, dia 9/11, é a terceira web aula do curso de vocês, certo? E as outras duas web aulas que já tiveram estão aqui, ó, na biblioteca. Então, se vocês acessarem aqui a biblioteca, vai estar disponível aqui as outras duas web aulas, a do dia 3 e a do dia 4, beleza? E aí, hoje, dia 9, vai ser a terceira web aula, e eu vou estar passando a palavra aí para o professor Pablo, para ele estar falando com vocês, beleza? Então, de qualquer forma, agradeço. Eu vou sair porque eu vou entrar em uma outra web, e aí quem vai entrar aqui no meu lugar agora vai ser o professor, beleza? Deixa eu só verificar se ele consegue entrar para poder. Porque ele está usando o meu login, aí ele vai entrar para poder participar da chamada, beleza? Só vou parar de compartilhar e vou sair. Aí você continua aí, Helder, por gentileza. Ok, Ângelo, beleza, obrigado. Ó, apareceu aqui. Tá me escutando aí, Helder? Sim, ok. Oh, ótimo. Boa noite, professor. Oh, boa noite. Então, pessoal, vamos aguardar aqui mais um pouco. É só você que apareceu na última web aula aí, o Helder? Ó, já entrou Por mais enquanto um só, aí. acho que vai estar chegando. Que o pessoal está chegando do trabalho, aí vai chegando aos poucos aí. Mas daqui a pouquinho a turma tá completa aí. Tá ok. Então vamos aguardar um pouco aqui. Eu tava aqui me inteirando antes, que é mais fácil você começar do zero, né, do que você pegar o Verdade, bonde, o pegar o bonde bonde andando. andando já. É Não, isso. tô aqui. O pessoal tá entrando aí na web aula aqui. Eu tava acompanhando o material de vocês, né? Ainda tô me acostumando aqui com a plataforma. Mas basicamente as apresentações que tem aí, né, na plataforma de vocês é o que tem no conteúdo do livro. Sim, exatamente. E aí eu comecei a falar aqui, né, eu nem me apresentei, né, eu vou aguardar mais pessoas entrar aqui, eu não sei quantos que são, mas já me apresentando antes aí, né, meu nome é Pablo, né, eu vou ser vou continuar aí a tutoria aí com vocês, na questão de, eu até estava olhando outro aqui, aí eu vi que é projetos industriais. E vocês estão me escutando bem? Tem algum ruído aí?
Vocês estão conseguindo me escutar bem? Ah, por aqui tá bom. Eu não sei os demais que estão entrando agora, como é que estão o som para eles, mas aqui tá bom. Aqui tá Porque ok. eu ativei aqui o cancelamento de ruído. Beleza. Então, meu nome é Pablo, vou acompanhar vocês aí, né, na continuidade de projetos elétricos industriais. E, né, minha formação é na parte de engenharia elétrica, de segurança do trabalho, né, eu conheço um pouco aí, estou cursando engenharia de software, e minha experiência é na área de potência. Na área de potência não só, né, na parte predial, de industrial, mas na parte de distribuição de energia. E, assim, minha experiência levou à seguinte conclusão, e que os livros têm os cálculos, né? Eu estava me inteirando aí das aulas anteriores que vocês tiveram aí. Porém, a concessionária de energia, ela cria tabelas, né? Até como o professor anteriormente de vocês falou, né? Eles usam a teoria atual, né? E essa teoria ela é convertida em tabelas. E essas tabelas elas vão em normas da ABNT. Eu não sei se o professor comentou as normas e da ABNT, a NBR 5410, que é na parte de projetos, né, em baixa tensão, a 14039, que é na parte de projetos de média tensão, né? Antigamente chamava alta tensão. É a famosa rede 13.8 ou 34,5 kV. Então, esses critérios eles são aplicados na norma e eles são transcritos para cada norma técnica. Geralmente eles chamam de norma técnica de distribuição, né? Para cada concessionária de energia. Aqui atualmente a gente está com a Enel, já tem outra concessionária de energia que assumiu. Porém, os cálculos eles continuam os mesmos. E existe uma forma prática de você fazer essa aquisição de dados aí. Beleza? Já chegou já um... E assim como o professor aí explicou, né? Essas aulas vão ficar, elas ficam gravadas, né? Para quem não teve a oportunidade aí de poder participar da web aula ao vivo, poder acessar. Então eu vou procurar aqui, já que eu vou... Vocês vão até... Quem de vocês aí estava na última web aula aí? Todos estavam? Eu tinha uma grande maioria, foi um número bom de pessoas, né? Ele falou também sobre fator de potência. E aí vocês sabem me falar em que página que vocês pararam aí? Porque eu não tive tempo de olhar aqui a última página aqui. Eu vi, se eu não me engano, foi na 69. Eu não estou lembrado qual foi a página. Ele estava falando sobre fator de potência, fator de Isso. demanda, essas coisas aí. Uhum. Então tá bom. Eu vou apresentar uma visão um pouco diferente aqui de projetos. Vou só compartilhar, dar compartilhada na tela com vocês. Só um minutinho, pessoal. Estão conseguindo ver aí?
Sim, agora sim. Tem. O professor aparecia na última tela ou não? Não. Estão um pouco distantes. Oi? Estão um pouco distantes. Tá distante? Não, então. Aumente a Então tela, só para a gente visualizar. tá muito pequena a tela? As letras estão muito pequenas, ainda dá para a gente ler e acompanhar direito, não. Aumente um pouquinho. Ah, tá ok. Beleza, melhorou? Aumente só mais um pouquinho. Aí melhorou? Eu tô achando que esse compartilhamento que eu tô fazendo aqui com a... não tá muito bom. Só um minuto, gente. Tá bom, já dá para ver aí já. Estão conseguindo ver aí? Deixa eu tirar aqui o... Vou deixar o compartilhamento só da tela, né? Que aí fica melhor para vocês. Eu creio eu. E agora, melhorou, né? Agora ficou bom, tá bom aí. Então, pessoal, assim, esse daqui é uma norma, né? Apesar que tá falando aqui célula de distribuição, é uma norma da Enel. E esse aqui é um exemplo aqui de um condomínio, porque basicamente projetos industriais, as cargas, né, majoritariamente são as cargas de máquinas elétricas, né, de motores. Salvo, né, você tem circuitos de força, né, para administração da empresa, você tem os circuitos de iluminação, mas basicamente o grosso do projeto é a parte de motor. Então tem esse daqui é um cálculo prático que é utilizado muito em projetos. Na minha vida profissional, eu iniciei em projetos, aliás, desde o predial, né, até o industrial, e a gente sempre utiliza esses cálculos aqui, essas tabelas. Mais uma vez, elas foram transportadas da NBR, né, vamos supor, a NBR 5410, e daí ela vira uma norma técnica de distribuição. Aqui está falando na NTC, né, por causa, né, que o nome anterior aí era CELG. Mas basicamente toda concessionária, a Energisa, qual que é a concessionária de vocês aí, a local aí de vocês? Aqui no Pernambuco é a CELP. CELP, né? Então, aí toda concessionária ela cria uma norma técnica de distribuição e nessa norma, no corpo dessa norma técnica existe exemplos de como você fazer esse dimensionamento, né, de forma mais fácil, utilizando tabelas, assim, vamos dizer, bem mais fluida do que se você pegar a bibliografia, né, as bibliografias existentes aqui, né. Então, basicamente, nós temos aqui deixa eu só achar a tabela aqui. Só um minuto, gente. Então, basicamente, todo projeto, não interessa se ele é predial, comercial ou industrial, ele começa com um dimensionamento de carga. Basicamente, esse dimensionamento de carga, você vai pegar todas as potências dos equipamentos, ou seja, no caso, o majoritário, né, o exemplo que eu estou
que eu estou citando aqui é de máquinas elétricas, né? Mas você pega de iluminação, você pega dos circuitos de força. Existe até um critério na própria NBR 5410 que por exemplo, você fazer um projeto industrial, ele é muito mais fácil do que você fazer um projeto predial. Mas como assim, professor? É muito mais fácil, mas no industrial você não tem máquinas grandes, de alta potência, e predial você tem cargas, né, de baixa potência. A questão é que o projeto industrial, por que eu digo que ele é mais fácil? O industrial ele é mais fácil porque você tem cargas bem definidas. Ah, eu vou ter, sei lá, uma central de ar de, sei lá, 60 mil BTUs, eu vou ter, sei lá, 50 motores, sei lá, 25 de 10 CV e o restante de, sei lá, de 3/4 de CV. Então você tem uma definição, né? Você já sabe o que aquela indústria se ela vai fazer usinagem, né, de peças, se ela vai fazer corte, né, corte de peças. Então você já tem uma definição, você já tem como é que eu posso dizer, um fim mais específico. Agora um predial, vamos supor, você é de um prédio aí, sei lá, de 10 pavimentos, né, 4 por andar. Esses clientes, né, tirando os de alto padrão, você tem que enquadrar ele em um dessas categorias aqui. Por exemplo, eu já morei em um que todos os apartamentos era da categoria B. B de quê? B de bifásico, você vai utilizar 2 fases. Aqui nós utilizamos, né, o fase neutro, né, em estrela, o 220 volts. Eu não sei que vocês utilizem na região, pelo menos no Recife, que eu me lembro, lá é 220. Eu não sei a região aí de vocês aí. Olinda, Pernambuco, ali é 220. Então, o trabalho do projetista no predial é ele definir as cargas médias que esse... Sim, pois não? Tem um aluno, acho que é José Rodrigues. Ele disse que não está sendo aceito na aula. O senhor poderia dar uma olhada? Como é que ele tá o quê? Não, ele disse que saiu da aula e quando for entrar de novo não está sendo aceito. Não está sendo aceito? Só um minuto aqui, deixa eu verificar aqui. Congelou aqui. Vocês ainda estão me ouvindo? Sim, professor, estamos ouvindo sim. Vocês desculpem aqui que todas as janelas fecharam aqui, literalmente. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Por que ele não está sendo aceito? Só um minuto, pessoal. Deixa eu parar aqui, Nossa, o computador travou aqui, literalmente. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver, Zaca tá aí, né? Raimundo, Paulo, Helder, Gislândio,
Everton, Aninha, Alci, Adail. Pelo menos não estou vendo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat aqui. Esse aluno aí conseguiu entrar já? Eu tô olhando aqui, mas não... Ele mandou mensagem no chat aí? Não apareceu o nome dele aqui ainda não. Não, né? Na verdade, eu não tô encontrando aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na plataforma aqui. Não tô conseguindo aqui. O aluno por acaso é Adler? O nome dele? Vocês sabem o nome dele? Não, professor, é Rodrigo. Rodrigo. Deixa eu ver, Ronaldo. Eu não estou encontrando ele aqui, porque eu tô no Teams é porque eu tô sem login, eu tô no Teams do outro professor aqui. Não, faltou não falta, né? Mas eu tenho que ver os pretendentes. Entendeu? Depois que eu fazer Dá uma mutada aí, pessoal, no... complicado a vida da gente. Fazer isso da pessoa. Pessoa, desativa essa outra tela que foi ativada, por favor. Do outro aluno. Eu falei com ele aqui agora, ele disse que até agora não está conseguindo não. Não. Só um minuto aqui, deixa eu tentar aqui. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui. Eu não estou conseguindo aqui eu estou logado aqui tanto na própria plataforma quanto no navegador aqui, mas não está saindo. Deixa eu olhar a turma aqui, 0. Pessoal, não... Deixa eu ver, 09826. Todo mundo entendeu? Por que eu achei 2 ofertas?
Mostrar aqui para vocês no livro do Chaves. Onde é que está a forma dessa forma? Se vocês acessarem essa aula, vai estar lá. Falar sobre os gestores de identificação de informações. Já vai falar pessoal, não encontrei aqui não. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui com o andamento da aula. Qualquer coisa a gente refaz uma outra aula aí, tá bom? Vocês não vão ser prejudicados aí não. Eu não estou conseguindo acessar. Tá ok? Aqui, as três grandezas da letra. Vocês estão conseguindo enxergar a tela aí agora? Não, professor, está escura. Só um minuto aqui, gente. Engraçado que a tela congelou aqui. E agora, pessoal, estão enxergando aí? Mas agora eu fiquei na frente também, né? É. Ai. Espera aí só um pouco, gente. Os problemas técnicos. Não vai ser mais do que 12 minutos, porque 12 minutos vai ser o quê? Tá difícil aqui, tá bugada a tela aqui, pessoal. Porque a corrente elétrica da série é igual, né? Então, qual que é o valor da resistência? 3, não. Jesus amado. Pera aí, gente. Vamos voltar lá. Não tô mais na frente de vocês, não, né? Atrapalhando aí, não, né? Tá não, professor, tá só o compartimento só do conteúdo agora. Só da tela. Ok, beleza. Então, pessoal, voltando.
Então, assim, a similaridade, né, o projeto elétrico, basicamente, você faz a aquisição das cargas, né, como eu estava falando, as potências de cada equipamento, né, o predial, a diferença é que esse planejamento dele, você tem que fazer uma média. E existe um critério na própria NBR 5410 que diz que quando você não sabe as cargas que vão ser aplicadas, por exemplo, em um quarto você pode ter, sei lá, 5 tomadas e utilizar apenas uma. E aí o que o projetista do predial ele vai fazer? Quando ele não tem critério nenhum, existe um cálculo que você faz a soma, você faz o perímetro da área e aplica, vamos supor, dependendo aí da categoria, né? Igual essa primeira tabela aqui que o professor mostrou na aula passada. Deixa eu ir lá na tabela para vocês. Nossa, a tabela estava aqui embaixo aqui. Então, dependendo, né, da utilização, você vai utilizar esses fatores aqui de demanda, né? Como o professor disse na aula anterior. E aí existe uma teoria que ela está intrincada aqui. Por exemplo, escolas, né, vamos supor, hospitais, shopping centers, eles têm uma utilização alta, porque em todo momento que você está utilizando as cargas, né, que é no horário comercial, né, por exemplo, em escola, né, vamos supor, tem o período da manhã, o período da tarde e o período da noite, dependendo do tipo de escola. Numa instalação comercial, você tem a loja, por exemplo, ela abre lá para as 8 horas e fecha às 16 ou às 18. E numa indústria, por exemplo, como a Ambev, você tem um ciclo de trabalho praticamente ininterrupto. Você tem o turno do dia, você tem o turno da madrugada. Então, essas cargas, elas são solicitadas, né? Praticamente os 100%, né? 100% do tempo. Agora, numa residência, essas cargas são solicitadas poucas, porque vamos supor que, né, que é só o homem da casa que trabalha, né, aí fica a mulher, aí a criança vai para a escola e ela só utiliza energia em um ponto da casa, vamos supor, lá na cozinha ou na sala. Então, esse perfil, esse comportamento de utilização de carga, ele requer um fator de demanda, né, bem menor, porque essa utilização das cargas, ela é influenciada por essa solicitação feita, já que o industrial, essa solicitação, ela pode ser todo o período, né, ininterrupto, né, como é o caso de uma indústria como a Ambev, ou comercial, né, no horário comercial. Então você tem fatores de demanda maior. Beleza. Não sei se está um pouco confuso. E aí vamos lá. Para o predial, você faz um cálculo aproximado e por exemplo, cada unidade consumidora, né, cada residência, ela vai ser, sei lá, monofásico categoria M3. Daí você pega cada consumidor desse, por exemplo, aqui a concessionária nossa local aqui, o categoria M3, ele chega até os 12 kW, né, de potência instalada.
Do outro lado aqui, não sei se o professor comentou na aula anterior, você teria, né, aqui a demanda provável. É só a gente fazer o cálculo, né? Por exemplo, a partir do categoria T, né, que é trifásico, o T1, T2, T3 até o T5, eles já colocam que a demanda em volt-ampere, né, a potência aparente. Mas se você se você retroceder no cálculo, você consegue chegar na potência instalada. Então, basicamente, você verifica fazendo a soma de potência média que essa unidade consumidora residencial, né, no caso, vai utilizar, e daí multiplica, vamos supor, pelo número de apartamentos. Agora, se essa unidade consumidora, e no caso vai ser, né, pode ser uma industrial de pequeno porte, até uma de maior porte, se a potência, né, instalada, ela ultrapassar, pelo menos aqui no nosso caso aqui, né, da Enel Distribuição, se ela ultrapassar os 75 kVA, você já tem que pedir uma liberação de carga. Toda concessionária faz isso. E aí você utiliza uma outra norma, que no caso nosso daqui, né, é a NTC 05. Essa daqui que está aberta aqui, ela trata de circuitos de baixa secundário, né, o de baixa tensão. E aqui, quando eu tenho muita carga, no caso aqui, ó, até o categoria T5, a gente interpretando aqui essa tabela, ele recomenda aqui, ó, sem cálculo nenhum, é lógico, foi feito um pré-cálculo aqui, e daí a concessionária ela já te entrega, né, o cabeamento, no caso se ele for aéreo, se ele for, né, uma proteção XLPE, se ele for mais barato, geralmente o XLPE é aquele 0,6 a 1 kV. Então ele já te dá um vislumbre, né, do disjuntor que você vai utilizar, né, até o 75, você utiliza um trifásico, já que é categoria T, né, T de trifásico, um de 125, se for ligação aérea aqui, ó, como está um traço aqui, é o mesmo, é um cabo é um multiplexado, é aquele que o neutro ele é nu, e as três fases, né, aí geralmente, pelo menos aqui na Enel, eles têm uma coloração, né, padrão, né, o preto, o vermelho e o cinza, que é para cada uma das fases, né, fase A, B e C. E só o neutro que ele é um cabo nu. Aí já se for o PVC 70, aí já ele não ele é um de baixa qualidade, aí tem que ser o de 35 milímetros. Já o XLPE, né, como ele é de tem uma maior qualidade, já é um de 25 milímetros. Mas aí fica a pergunta que não quer calar, professor, de onde brotou, né, de onde você tirou ou a concessionária, né, tirou essa bitola de cabo aqui? Aí, geralmente, assim, eu estou aqui falando, né, de uma maneira geral de projetos, né, a gente recapitulando, provavelmente vocês já devem ter feito a matéria de projetos prediais, né, recapitulando uma forma prática e rápida de você dimensionar praticamente sem fazer cálculo, sem a utilização dos cálculos, só utilizando a tabela, porque esses cálculos já estão inseridos aqui, né, já foram feitos nessa tabela estimado. Aí, geralmente, dependendo do fabricante, eu trabalhei numa construtora que tinha um programa de dimensionamento de projetos, e um dos do tipo de cabo era o Prysmian, tem o Corfil, que ele é bem mais barato, então depende do fabricante. Antes você olhava na NBR 5410. Na NBR 5410 tem várias tabelas e essas tabelas falam da capacidade de carga, ou seja, da capacidade de corrente que o cabo suporta, dependendo da definição dele. Depois, porque na época a dopagem do cobre
E só para você ter uma ideia, antigamente, se você queria comprar cabos, né, para sua instalação desde a predial até a industrial, você tinha que importar. Hoje em dia, né, você tem os fabricantes que tem aqui no Brasil, né, já atualmente. Então, em vez de você olhar na 5410, você olha no prontuário técnico de cada fabricante. Aí é óbvio, né? O projetista e quem for executar, né, tem que observar qual é a marca, vamos dizer assim, né, na grosso modo, qual foi a marca que foi utilizada. Nesse exemplo aqui, eu peguei o Afumex aqui, o 06A1KV, ele é o de melhor qualidade, ele se assemelha a esse daqui, ó, o XLPE, ó, 90 graus aqui. Então, aí, por exemplo, né, vamos supor, nessa carga aqui, ó, para uma carga de 75, boa noite. O senhor está compartilhando alguma tela? Sim. Não vai dizer que vocês não estão enxergando, não. Congelou de novo? Você está conseguindo enxergar a tela? Não. Todos estão conseguindo? Aqui eu tô vendo, só. De boa pra mim. Ah, tá ok. Pode ser que o do colega aí tenha congelado aí que anteriormente aqui ele havia congelado a tela aqui. Então, pessoal, assim, voltando aqui, com essa carga aqui, o fabricante já fez a concessionária, né, no caso, embasado na NBR 5410 e atualmente, né, em prontuários técnicos de cada fabricante, ela arbitrou que até a carga de 75 kVA é um disjuntor trifásico de 125. Aí dependendo, né, você tem que colocar um de caixa moldada, né, que aí você vai ter uma confiabilidade maior. Não, beleza, ok, professor. Agora, olhando no prontuário técnico e olhando também nas tabelas que tem na NBR 5410, deixa eu só achar aqui a 5410, que aí fica mais fácil de vocês visualizarem. Só um minuto, gente. Ó, peguei. Estão enxergando aí a NBR? Sim, tá dando para ver. Deixa eu pegar aqui. Se não me falha a memória, é a tabela 30 e... Uma das tabelas, né? Ó, tem essa aqui, a tabela 32. Então, ela é semelhante a essa tabela do fabricante. A diferença é que essa daqui é do fabricante, porque depois, né, do primeiro período em que só existia um fabricante, às vezes a aquisição desse cabo era só com importação, agora melhorou, né, o tamanho, né? Só através de uma importação, então era essa a única tabela que o projetista tinha acesso. Aí, dependendo do tipo de instalação, né, se é em uma eletrocalha, ou se é um leito de cabos, ou se é um eletroduto sobrepor, ou se esse eletroduto está enterrado, né, dependendo, ó, dessas características aqui, né, das A, B1, né, B2, né, você tem, vamos pegar aqui, ó, um exemplo aqui, o cabo clássico aqui de 2,5. Esses dois condutores carregados, ele quer dizer que é para uma instalação monofásica, né? Por exemplo, um 127, né? Que muitos fabricantes, eu não sei o porquê, muitos livros, né? Até fabricantes aí de chuveiro coloca lá 110, mas na verdade não é 110. A tensão ela é 127 volts.
Talvez muitos colocam erroneamente 110 em função do 220, né? O 110 ser a metade, né? Mas na verdade a tensão RMS, né, é o 127 volts. Então, quando eu tenho dois condutores carregados, a capacidade de corrente desse de 2,5 para essa situação A1 é de 26 amperes. Agora, se for 3 condutores carregados, aí seria um circuito trifásico. Tanto ele pode ser o trifásico em que a fase e o neutro, né, 220. Aí quando ele é trifásico, né, 2 fases dá 380, e as 3, né, o 380 vezes a raiz de 3, vai dar praticamente 656 volts. Geralmente, não só na eletrotécnica, o tecnólogo em elétrica, mas também o pessoal lá da engenharia, quase não fala da tensão trifásica, né, que é só você pegar a bifásica e multiplicar pelo raiz de 3, que aí você vai chegar na tensão trifásica de um equipamento. Então, peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, eu olhando na tabela, sem fazer o cálculo, eu tendo um condutor com essas características, seja para projeto predial, seja para projeto industrial, basicamente é o mesmo método. Esse, com certeza, né, esse cabo aqui, provavelmente ele tem uma capacidade de corrente, vamos supor, ele aqui, ele está aqui, XLPE, né? O 2,5 aqui, suporta 26 amperes. Se nós olharmos, deixa eu aumentar aqui, o de 2,5 para esse cabo aqui, o de melhor qualidade, vocês estão vendo que para 2 condutores carregados, ele suporta 31 amperes. Nossa, professor, ele suporta mais do que o na 5410 com a mesma característica, né, 26. Por quê? É igual eu falei, na época em que essas tabelas elas foram dimensionadas, né, o cobre utilizado, aí dependendo do tipo de cabo, né, se for para redes de distribuição, é o alumínio com alma de aço, tem também o alumínio sem alma. O que é isso, professor? Não sei se o professor comentou com vocês. Quando fala o cabo de alumínio, obviamente, né, ele é construído em alumínio. E quando fala alumínio e alma de aço, é porque esse cabo ele tem 7 fios. E o 7º fio, o fio interno, ele é de aço, para proporcionar uma melhor tração mecânica no condutor. Então, dependendo, na época, o alumínio com alma de aço, o de cobre, ele tinha uma dopagem diferente, ou seja, essa dopagem, ela conferia um cobre mais impuro. E por ele ser mais impuro, consequentemente, ele conseguia ter uma capacidade de corrente menor, que é o que está explicitado aqui na NBR 5410. Já depois, né, vamos supor, né, na nossa época atual, né, em 2022 aqui, né, dependendo o fabricante para a mesma aplicação, né, com a dopagem do cobre melhor, eu tenho uma capacidade de corrente maior, né. Professor, assim, dúvida, por que a capacidade de corrente do monofásico, né, 2 carregados, lembrando, né, que ou ele 220 fase neutro, né, quando fala 2 condutores carregados, vocês estão enxergando o arquivo em Word aí? Esse arquivo que está na frente em Word aí, vocês estão enxergando? Sim, professor, está dando para enxergar. Sim. Só aumentar aqui mais. Que às vezes fica difícil, né? A gente sem desenhar alguma coisa, né? Então, ó, vamos lá. 2 condutores carregados. Então, né? Quando é um cabo, quer dizer que a seção transversal dele é um fio, né?
Não, quando é um fio, né, é apenas um condutor. Aí quando é um cabo, eu tenho vários fios. O alumínio com alma de aço que eu citei, ele, por exemplo, tem 7 fios, o fio interno aqui, né? Esses são de alumínio e esse aqui é o de cobre. Então você tem o fio, né? Os condutores, nós temos o fio e também temos o cabo, que é a união de vários fios menores aqui. Ok, que aí confere maior flexibilidade, né, na passagem. Aí aqui está falando, 2 condutores carregados. Então eu tenho a fase e o neutro, e a DDP entre os dois, ou ela é 127 volts, ou 220 volts. 2 condutores carregados, né? 2. O senhor está desenhando no Word, é? Não estou visualizando aqui, não. Não? Vocês estão vendo só a tabela anterior, né? Só a tabela? Que eu estou vendo. Ah, Essa tabela aí, meia verde. sim. Só ela, né? Nossa, então eu tava desenhando aqui a... Espera aí. Só um minuto, pessoal. Parar de compartilhar. Agora vou compartilhar a tela em si. Que aí vocês vão enxergar o Word. Agora vocês estão enxergando? Pronto, agora apareceu. Como se diz, agora vai, né? Deixa eu colocar aqui numa posição que fica... Igual o professor Girafales dizia eu, né? Então, quando você tem o fio, né? Você tem apenas um condutor. E quando você tem o cabo, né, a gente fazendo um retrospecto aí de cursos anteriores, né? Você tem 7 fios, né? 6 de alumínio, quando ele tem alma de aço, né? Quando ele não tem alma de aço, todos os 7 são de alumínio. Beleza. Então, dependendo da dopagem, igual eu falei, né? Dependendo da dopagem do material, como esse material aqui, né, desse fabricante, atualmente, ele tem uma dopagem melhor, os projetistas, né, até os programas aí que nos ajudam a fazer projeto automático aí, né, o QIlumine, outros programas aí, eles já consideram, eles já têm no datasheet deles os dados dos prontuários técnicos. Eles têm no datasheet da 5410, mas eles consideram do prontuário técnico, por ter uma dopagem melhor. Então, quando são 2 condutores carregados... Nossa, mesmo eu com a mesa digitalizador, minha letra parecendo um menino de 4 anos. Então, fase neutro, né, 127 ou 220 volts. Agora, quando são 3 condutores carregados, né, no caso a gente está fazendo a análise desse daqui, né, o de 2,5, deixa eu grifar ele aqui. Então, para 3 condutores carregados, né, então tem a fase A, fase B e fase C. Então, só a título de curiosidade, né, às vezes a gente passa aí o curso inteiro aí e a gente, no caso, o de 127 volts aí, né, você tem 127 volts bifásico. E se eu ligar um equipamento no trifásico, onde o fase neutra é 127, eu vou ter 380 volts. Agora, quando eu tenho fase neutra, né, o A e o B e o C, né, as 3 fases, 220 volts, a diferença de potencial, né, a DDP. Quando eu ligo o equipamento no sistema trifásico, quando o fase neutra é 220, aí vai dar 380, raiz de 3 dá aproximadamente 656 volts. Geralmente o datasheet dos programas aí,
eles já consideram 660 volts. Mas nas configurações, né, lá das máquinas elétricas, igual o professor ele falou na aula anterior aí, ele mostrou até a tabela de um motor elétrico, né, de um motor, a configuração sempre aparece lá, né, tipo 127 barra, não aparece nem o volt, 127 barra 220 ou 220 barra 380. Eles só citam a fase e a tensão de linha, que no caso é entre duas fases. Eles nem citam a tensão trifásica do equipamento. Então, ó, professor, o senhor está fugindo aí da pergunta aí que o senhor fez. No monofásico tem o quê? Tem 31 amperes, né, para esse fabricante aí, né, que ele tem uma maior capacidade, né, igual eu mostrei na 5410. E quando são 3 condutores carregados trifásicos, a corrente vai ser menor. É porque a tensão, vamos lembrar lá da lei das potências elétricas aqui, ó, né? A potência é igual a tensão vezes a corrente elétrica. Então, a tensão elétrica de um sistema elétrico aí, seja ele primário, seja ele secundário, quando eu falo primário é porque ele é em baixa tensão. Quando eu falo secundário, ele é de média tensão, né, a famosa 13.8, até a alta tensão aí, né, a 800 kV. Então, essas duas variáveis aqui, elas são inversamente proporcionais. Então, quanto maior a diferença de potencial, né, eu tenho em vez de 127, eu vou ter o quê? O trifásico 380, aumentei o potencial, diminuí a corrente para manter a mesma potência do equipamento. Então, a diferença não para um equipamento de mesma potência, a diferença ela vai ser na corrente nos circuitos. E no circuito trifásico, essa corrente ela se divide, essa responsabilidade, né, a amperagem, nos 3 condutores. Por isso que a corrente nos 3 condutores carregados, ela dá uma diminuição em um circuito trifásico em comparação com um circuito bifásico, ou monofásico, desculpa. Beleza, professor. Então, na prática, agora eu creio que eu acredito que vocês estão entendendo melhor. Sem eu fazer os cálculos, né, sem eu usar diretamente, né, a apostila de vocês, né, a apresentação que vocês têm acesso aí, que basicamente é o que está nessas 240 páginas de vocês aqui, né, um método prático, eu olhar ou na 5410, que era praticado antigamente, atualmente olhar no prontuário técnico do fabricante. Então, a desvantagem, né, de hoje é que se eu utilizar um Corfil, esse cálculo aqui do prontuário técnico da Prysmia, ele não vai valer, né? A não ser que o da Corfil, né, do fabricante Corfil, ele tenha uma capacidade de corrente melhor. Mas mesmo assim, né, os cálculos não vão bater. Beleza. Voltando aqui a potência, né? Então, quando ao dimensionamento utilizando as tabelas, né? Quando eu tenho um cliente com a carga acima de 75, eu tenho que pedir uma liberação de carga para a concessionária local. E essa liberação de carga, né, é um documento que aí você fala, né? Eu, eletrotécnico fulano de tal, engenheiro fulano de tal, aí dependendo, né, da abrangência, né, o eletrotécnico, ele tem uma abrangência menor aí, para ele poder assinar os projetos elétricos, né? Eu solicito, né, um transformador de tantos kVA. Aí, por exemplo, cheguei na carga aqui de 75, né? No nosso caso atual, se a gente for olhar
a tabela 1, aqui, é para, basicamente, essa primeira parte aqui é para trifásicos, onde o fase neutra é 220 volts, e essa daqui é onde o fase neutro é 127, né? O famoso 110 aí. Beleza. Se vocês olharem aqui, ó, é porque antigamente, pelo menos aqui na nossa concessionária aqui, a última categoria que tinha na NTC 04 era o T3 aqui, ó, chegava no 46. Só que com o tempo aí, o pessoal de planejamento, eles vão aumentando a malha, a rede de distribuição urbana, e essa rede de distribuição urbana, quando ela é aumentada, você acrescenta mais transformadores. O que o papel do transformador numa rede de distribuição urbana para uma instalação elétrica, desde o predial até o industrial? Qual que é o papel? Ele pega a tensão de transporte, né, o 13.8, que na verdade é uma tensão bifásica, né? Na rede 13.8 você tem 7.965 volts praticamente, aproximadamente. Esses 7.965 volts, ele vai no primário do transformador, converte para 220, né, no nosso caso aqui, 220 volts, e aí sim que ele é distribuído para o cliente. Por isso que lá na a NR10 fala, né, que tem as fases, né, a fase de geração, a fase de transmissão, distribuição e consumo. A fase de consumo é aqui o cliente residencial, o cliente industrial, o cliente comercial, ele vai ser acoplado para utilizar as cargas, né? Porque se ele for acoplado direto no primário, né, todos os seus equipamentos vão queimar, né? Ok. Então, antigamente, com o tamanho, né, a capacidade de carga da nossa malha urbana era menor, então chegava até essa categoria. Vai passando o tempo, os bairros, né, eles vão aumentando, aumenta a capacidade, o planejamento, né, a capacidade de carga, e atualmente, pelo menos aqui na Enel Distribuição, para você não precisar de um transformador, você pode ter até a carga de 75. Caso você utilize um condutor de 35, né, aéreo, ou de 25 subterrâneo aqui. Agora, se essa unidade consumidora ela tem uma solicitação maior, ó, já na NTC 05, a 04 aqui são a nossa concessionária local para circuitos de secundário, de baixa tensão. Já a 05, você faz o dimensionamento, já considerando que você tem tanta carga que você precisa de um transformador específico para cuidar daquela unidade consumidora. Aí, no caso, se for esse o caso, você tendo 75 kVA, você, em vez de utilizar o condutor de 35 aqui, ó, né, ou de 25, aí, por exemplo, não, eu preciso de um transformador, então eu vou pedir essa liberação de carga, e aí eu tenho que, se for o PVC 70, em vez de um de 35, eu tenho que colocar um cabo de 70. Essas são as configurações padrões aqui. Se for o XLPE, aumenta para um de 50. Isso no caso desse consumidor aqui no limite, ele precisar de um transformador. Se ele não precisar, ele pode utilizar essa configuração limite, ó, disjuntor de 125. A gente olhando aqui, ó, até o disjuntor, ele até que é o mesmo. Muda o quê? O cabeamento. Consequentemente, muda o quê? A capacidade de corrente. Não é o 125, né? Vamos pegar aqui só de exemplo aqui, né? Ó, vamos pegar aqui já que é XLPE, né, o de 50, ele tem uma capacidade de corrente, ó, de 198 amperes. Desculpa.
para 3 condutores carregados, né? Obviamente seria uma instalação trifásica, né? Para 3 condutores carregados, eu teria uma capacidade de corrente de 175. Caso eu tenha o transformador, embora ele tenha um disjuntor lá de 125. Ou seja, ele tem uma reserva, esse condutor ele vai suportar mais, porque essas cargas elas demandam, né? Demandam mais potência. Mais corrente elétrica, desculpa aí. A potência vai ser a mesma, né? Ok. É porque eu tenho que seguir aqui um raciocínio aqui, porque senão vai ficar mais confuso ainda para você. Beleza, professor. E se por acaso eu necessitar, né, de maiores potências, né? Então eu tenho nessa tabela aqui, na parte de trifásico, né, 380 raiz de 3, que daria o 660, eu tenho as configurações, um transformador, o de 112,5 kV, o de 150, de 225, 300, até o de 500. Professor, e se eu tiver uma solicitação maior, por exemplo, de 1.000, daí eu vou ter que fazer uma subestação, né, abrigada. Até nessa própria tabela aqui, ela mostra algumas configurações padrões aqui. Eu vou ter que ter uma subestação, e daí eu coloco, por exemplo, 2 transformador de 500 kV. Às vezes eu posso colocar, né, ou, sei lá, 3 de 300, aí depende, né? Depende do que o projetista, a configuração que ele vai fazer. Né? Por exemplo, a Jaime Câmara aqui, ela tem uma subestação de 3 de 500 kV. E aqui, ó, vamos pegar o de 150 aqui, ó. Ainda tem essas duas opções aqui. Às vezes é mais barato. Esse 2 de 70 aqui quer dizer que eu vou utilizar por fase 2 condutores de 70 milímetros quadrados. Então quer dizer que eu vou ter o quê? 2 vezes 3, 6. Eu vou ter 6 cabos. Cada uma das fases vão ter 2 cabos de 70 milímetros. Né? Por que você vai fazer isso, professor? Às vezes a quantidade aqui de cabo, né, a metragem aí, ela vai compensar você mudar para 2 de 70, porque vai ser mais barato do que você comprar, né, 3 de 185, a metragem. Daí é uma solução prática, econômica, que toda concessionária coloca nessas tabelas aqui. Aí a gente tem, ó, para a opção de um transformador de 225 aí, ó. Eu comecei a falar de predial aqui, gente, mas essas máximas aqui, esses raciocínios, eles valem desde o, igual eu falei, desde do predial até o industrial. Obviamente, né, que esse tanto de carga aqui, nenhuma residência de alto padrão tem. Não há necessidade de um transformador desse. Mas o raciocínio basicamente é o mesmo. Então, beleza, professor, deixa eu ver se eu entendi. Preciso de um transformador de 300. Então vai ser sem eu fazer praticamente cálculo nenhum. Eu fui lá no projeto, eu somei, né, aqui. Acho que está lá em cima aqui, ó. Eu peguei, vamos para a indústria, né? Peguei a quantidade de motores aqui, né? Circuito de tomada, circuito de força. Cheguei uma potência total aqui, uma demanda, né? Fiz o cálculo aqui. Cheguei nessa demanda e aí vamos supor que essa demanda aqui é o suficiente para eu requerer, foi, sei lá, 280 kV. Então eu vou escolher o quê? Se eu escolher o de 225, eu não vou conseguir suprir toda essa indústria. Se eu escolher o de 500, eu vou ter uma quantidade de carga alocada maior. Aí é aquela questão, já que ele é industrial, o seu cliente, ele vai fazer uma ampliação do parque industrial dele? Ele vai fazer. Né? Qual que é o planejamento dele? Dependendo do planejamento, em vez de o de 300 kVA, que foi mais do que suficiente para suprir a demanda dele, eu vou colocar um de 500, porque o cliente ele já está vendo, né, que ele vai precisar de um desses aqui no planejamento.
Aí é tudo, né? Você faz os cálculos e tudo, você conversa com o cliente. E tem outro detalhe, né? Quando você tem uma demanda, você faz um contrato de demanda e nesse contrato você tem direitos e deveres. E um dos direitos, né, você receber energia ininterrupta durante, né, o período de utilização desses circuitos. O dever é de você utilizar exatamente a demanda, né, a carga que você contratou. Se você ultrapassar, você vai pagar o quê? Uma multa, uma tarifa de ultrapassagem. Professor, igual o professor aí na aula anterior, ele deve ter comentado. Ah, e se eu não corrigir o fator de potência, já que são muitas máquinas, né? Você vai ter um fator de potência aí indutivo. Se eu não corrigir, aí também você vai pagar uma multa por não correção do fator de potência, né? Ah, beleza. Vocês estão vendo que a gente, do caos aqui, a gente começou a dar uma amarrada aqui no conteúdo, né? Na próxima aula aí a gente vai conseguir amarrar melhor esse conteúdo aqui. É igual eu falei, né? A gente pegar assim o bonde andando é mais difícil do que a gente começar do zero aí, que aí eu utilizaria outras apresentações aqui, né? Foi como se diz, a melhor forma que eu encontrei aqui para a gente começar a pensar, né, o que é um projeto, né, o que é um projeto, no caso aí, o industrial, né, você faz uma projeção, ou seja, você faz no campo das ideias, no campo dos cálculos, né, os desenhos, antes de você executar, porque isso, né, isso economicamente é o ideal. Imagina se a gente, se fosse, não respondam se vocês já viram essa situação. Eu já vi cliente falar, eu preciso de um projeto assim, assim, assado, eu tenho tantas máquinas, eu acho que eu vou pôr um transformador de, sei lá, de 500. Não, vamos pegar um menor aqui, de 150. O cara fala desse jeito, eu não tô brincando não, não é stand-up comedy não. Ele fala, eu acho que eu tô precisando de um 150, mas assim, baseado em quê? Ah, não, porque de 150 eu tenho muitas máquinas. Beleza, você tem muitas máquinas, mas qual que é a potência de cada uma delas? Você entende? Infelizmente, muitos projetos, eles são baseados em achismo, né? E aí o que acontece? Você coloca um transformador que ele não suporta, às vezes você coloca um transformador que ele suporta muito mais do que a carga que o cliente tem, e daí a demanda contratada ela vai ser muito maior do que ele poderia pagar. Vamos supor, em vez de ele pagar, quando você contrata uma demanda, né, o cliente, vamos supor, que dá 15 mil reais todo mês, né? E dependendo, se tivesse sido projetado de maneira correta, esses 15 mil, ele poderia virar, sei lá, 7 mil. Mas por quê? Porque foi bem dimensionado, ele foi bem aliado. Ok? Então, aí, por exemplo, né, aí vamos supor, escolheu de 300, né? Aqui a gente foi aqui divagando aqui entre situações aqui hipotéticas aí. Então, eu vou ter um disjuntor de 500 amperes, desculpa, e eu tenho, né, dentro do PVC 70, dentro do XLPE de maior qualidade, eu tenho duas configurações possíveis. Daí o executor da obra ele vai escolher, não, compensa muito mais eu colocar por fase, sei lá, três cabos de 150, né, em vez de colocar dois de 240 milímetros. E ainda existe um cálculo que ele está lá na NBR 5410, que ele dá para você diminuir, deixa eu ver se eu acho ele aqui, acho que ele está lá no final. Dá para você diminuir a bitola do neutro e do terra, dependendo da... Aqui, ó. Vamos supor, vamos supor que ele pegou essa configuração aqui, ó. 2 de 240. Ó, o neutro, segundo aqui, ó, ele quer dizer que se for maior ou igual a 25, não, se for menor ou igual a 25,
no neutro, o condutor vai ter a mesma bitola. Maior do que isso, ó, por exemplo, 35, eu posso utilizar no neutro de 25, ou seja, eu posso diminuir a bitola do cabo. Aí, em vez de eu utilizar, né, aí vocês pensam, né, 3 condutores, um para cada fase, né, e aí no neutro, eu teria que colocar 3? Não, eu coloco só o de 120 milímetros, por exemplo. E já o condutor, o de proteção, né, para a configuração de 240 milímetros, eu posso diminuir para a bitola de 120. Beleza? Então, são essas tabelas aqui, praticamente, você não utiliza o cálculo. Na verdade, você utiliza, mas o cálculo ele já foi utilizado para confeccionar, né, primeiramente aí, né, na NBR, depois, né, Ctrl+C, Ctrl+V, e foi transportado para uma norma técnica da concessionária local, dependendo, né, da disponibilidade da mesma. Então, você utilizando a tabela, né, esses raciocínios, você pode chegar no dimensionamento, né, em vez de você, né, utilizar todos esses cálculos aqui, né, que estão aqui na apostila aqui. Então, gente, eu vou dar uma parada aqui, que aí na próxima aula a gente continua esse raciocínio aqui, e que eu vou mostrar um projeto e um industrial, né, que aí a gente consegue amarrar esses raciocínios de maneira, né, de maneira mais eficiente e de maneira mais eficaz, ok? Deixa eu só tirar aqui o... Só um minutinho aqui, pessoal. Beleza, pessoal? Aí na próxima aula a gente vai aliar esse raciocínio aí, né, do projeto, né? Nas aulas anteriores aí, a olhada rápida que eu dei aí, eu vi que o professor ele foi bem categórico nos cálculos, foi mostrando um cálculo por vez aí, né, no que eu pude observar. Agora, depois que você, né, você se transforma em profissional, em projetista, você pode o quê? Já utilizar um método prático, utilizando as tabelas, né, e diminuindo o tempo, esse tempo de projeto e melhorando o seu desempenho aí. Tá ok, pessoal? E aí eu vou ver a questão aí do aluno que não conseguiu, não estava conseguindo aí conectar. Beleza? Vamos dar encerrado por agora a nossa aula aqui. Pronto, beleza, professor. Obrigado aí pela informação. Até a próxima aula, então.